Infelizmente, o Brasil construiu aí no início dos anos 2000 e retomou essa construção agora a partir enfim, 2018 para cá, a concepção de que a melhor política industrial é não ter política industrial. Quando se fala no Brasil sobre desindustrialização, que atinge vários setores, e o químico também, né? Então, hoje a gente tem um descasamento dos diversos órgãos públicos que têm a função de casar o setor público, o setor privado e as instituições de pesquisa para produzir inovação e para dotar essa inovação de escala comercial, né? A gente tem o BNDES numa ponta, sem saber o que financia exatamente, as universidades noutra, pesquisando autonomamente, e as empresas numa outra ponta, muitas vezes sem conseguir, né, se articular com esses dois outros polos. O cenário que você descreve então, é todo cenário de desarticulação, né? Completa. Né? Nós temos defendido na Associação Brasileira da Indústria Química que é preciso que o Estado brasileiro retome a coordenação desse processo. Né? Nós não entramos na discussão de mais Estado, mais mercado, menos Estado, ou menos mercado, mais Estado. A nossa concepção é de que a gente precisa de um equilíbrio saudável entre esses dois polos, essas duas grandes instituições da sociedade. Né? É isso que pensa a Fetquim também? Sim, porque quando você fala em mercado, como o André colocou muito bem, você precisa ter um plano de capacidade para você poder sustentar esse mercado, né? E hoje, se você não tiver investimento da inovação e das tecnologias nas empresas, você não consegue. E o Brasil, ele está atrasado nesse processo, porque se você comparar o Brasil com a China e o resto do mundo, hoje nós não temos nem a terceira parte do que eles investem lá nas empresas para poder garantir esse processo. O empresário, eu não sou empresário, mas eu acredito que ele precisa ter uma garantia para poder investir no Brasil através da capacidade de produção e gerar empregos. E o consumo do Brasil, né, André, é um consumo que é colocado na primeira ordem, que é um consumo fantástico que nós teremos aqui no Brasil. Você me permite, André? Claro. Você perguntou sobre, pulando para o outro assunto, mas ainda ficando no primeiro, sobre algum outro exemplo, né, de inovação que o Brasil eu ia até retirar, desculpa, eu ia até retirar essa pergunta, porque, assim, se a gente tem um processo de desindustrialização também na indústria química, né, e não tem incentivo às universidades faz muito tempo, então o exemplo se torna difícil, né? Inclusive, é a propósito disso, né? Em 2011 foi feito um grande investimento lá no Rio Grande do Sul, no polo petroquímico de Triunfo, na produção de resinas, como no caso do Stend, um tipo de resina chamada polietileno, que é utilizada em vários produtos. Por exemplo, o revestimento das câmeras, esse plástico utilizado nas câmeras que nós estamos aqui no estúdio, é polietileno. Né? Esse polietileno, ele normalmente é produzido a partir ou do gás ou do petróleo. Só que em 2011 foi implantada uma unidade produtiva lá no Rio Grande do Sul que faz o polietileno a partir do eteno verde. O eteno verde é feito a partir do etanol, do álcool. É o que a gente chama de álcool química. O Brasil descobriu essa tecnologia. Ela é uma tecnologia descoberta aqui no Brasil, no Centro de Pesquisa das Empresas Químicas Brasileiras. Né? E o Brasil é líder nesse tipo de produção. Então, vou lhe citar um exemplo de falta de coordenação aqui. Alguns anos atrás foi criado um programa chamado RenovaBio. O RenovaBio é um programa que incentiva a redução de emissões a partir do uso de combustíveis. Só que se criou o RenovaBio antes da existência dessa planta. O RenovaBio realmente estimulou a troca do combustível gasolina, diesel por etanol, por álcool. Ele funciona mais ou menos assim: para cada litro de etanol que é colocado em substituição à gasolina, você recebe um certificado. E esse certificado é negociado em bolsa de valores, ele tem um valor. Isso significa que o produtor de álcool vai poder retirar do preço dele o exato valor desse certificado. Então ele passa a ser competitivo com a gasolina e substitui, e aí você tem redução de emissões de carbono, certo?
Só que depois surgiu essa tecnologia, ela foi implantada. E há anos a indústria química tenta articular com o governo para que esse mesmo processo seja dado, esse mesmo certificado, para a unidade química que consome etanol para produzir a resina. E nós não conseguimos, porque ora nós temos que conversar com um ministério, ora com outro, ora com agência reguladora, e esses órgãos não têm uma instituição coordenadora que enxergue a política industrial e a necessidade de resolver esse problema. Resultado, existe a perspectiva firme hoje de que a próxima planta de eteno verde seja construída na Ásia para consumir o etanol brasileiro. Você entra num assunto importante que... inclusive a gente ia citar aqui, que assim, você citou o polietileno que, enfim, são fabricados vários produtos, dentre eles o plástico da câmera, enfim, o polietileno está em vários produtos que a gente utiliza, né, no dia a dia. Na falta desses produtos, quando a gente não consegue produzir, né, por causa dessa desarticulação entre os setores, nessa falta da mão ou da articulação do Estado para poder coordenar essas coisas e fazer a indústria alavancar, na falta dessa matéria-prima que a gente precisa, o que o Brasil faz? O Brasil importa, Ayrton, é isso? Importa. Ele acaba importando porque ele não tem capacidade de produzir por falta de investimentos no próprio Brasil. Isso dificulta a produção e dificulta o mercado. E as empresas acabam abastecendo o mercado porque com o custo alto de falta de tecnologia e investimentos, você acaba tendo um custo de produção muito alto. E aí sai mais barato importar, como o André disse muito bem aqui, lá na história do reiki, a grande demanda era pelo Sheol, né, que era o gás de xisto. Mas a grande demanda disso é porque você precisava produzir resinas para abastecer o mercado e não conseguia aumentar a capacidade das empresas por falta de capacidade de energias. Então, isso dificultou. A importação, desculpa, a importação ela pode ser mais barata, mas ela tem vários desdobramentos, vamos dizer, vários efeitos, né? Um deles, inclusive, é no emprego. Você gera emprego lá fora e não gera emprego no Brasil, né? Sim. Você tem que olhar para o quintal, que é o quintal dos brasileiros, que é o que os brasileiros querem ver, é um país crescendo, é emprego, é renda, e isso só vem com a geração de empregos com investimento na tecnologia. Vamos fazer uma conta simples, André. O dado que foi apresentado está correto, inclusive é da própria Biquim, né? 50% de tudo que se consome em químicos no Brasil hoje é importado. Então, tinha um dado de emprego ali, né? 500 mil empregos, mais ou menos, gerados pela indústria química no Brasil. Não, São Paulo, 560 mil, né? 560 mil empregos diretos, né? Gerados pela indústria química, né? Então, você imagina se você substituir essa importação, que é 50% da demanda brasileira, quantos empregos você consegue gerar aqui? Conta simples, você dobra o emprego, né? Ou quantos empregos você está gerando lá no exterior, importando isso, né? E você tem aqui a matéria-prima, gás, você tem aqui o próprio petróleo e, mais do que tudo, você tem a biomassa, os grãos que podem gerar óleo vegetal, que pode ser utilizado também na química, né, para a produção até de shampoos. Né? Você tem aqui a alcoolquímica, que eu citei agora há pouco, né, o etanol, que gera o eteno verde, que gera as resinas e os plásticos. Além tudo isso está disponível no Brasil. Inclusive, né, que é muito avançado. Então você está exportando óleo para importar, exportando uma commodity, que é o petróleo, para importar especialidades, né, produtos refinados, complexos, como químicos. Tem sido com várias coisas no Brasil, né? A gente coisas no Brasil. Exportado a matéria-prima para depois comprar o produto final.